Isaías 40:31. Quem confia no Senhor renova suas forças e conquista a vitória. Você já sentiu que as suas forças estavam no limite, como se não houvesse mais energia para dar o próximo passo? Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: eu não aguento mais, não consigo seguir em frente. Esse sentimento é mais comum do que parece, e não significa falta de fé, mas sim a realidade de uma vida que muitas vezes nos exige além daquilo que pensamos ser capazes de suportar. A boa notícia é que a palavra de Deus nos traz uma promessa viva. Quem confia no Senhor renova suas forças. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave para destravar o seu espírito e trazer ânimo, mesmo quando tudo ao redor insiste em dizer o contrário. Hoje, vamos mergulhar em Isaías 40:31, um dos versículos mais poderosos para tempos de fraqueza e desânimo. Não se trata de poesia distante, mas de uma revelação prática para o seu coração e para o seu dia a dia. Se você ficar comigo até o fim, vai entender como essa promessa pode se cumprir na sua vida agora mesmo, no meio das pressões, responsabilidades e desafios que você enfrenta. Eu vou te mostrar que não importa o quanto você esteja cansado, existe uma fonte inesgotável de força que pode te levantar. Pense comigo. Quantas vezes você já tentou se reerguer contando apenas com a sua própria determinação? Talvez tenha buscado apoio em conselhos humanos, em técnicas de motivação ou até mesmo em hábitos que prometiam trazer paz, mas no fundo, o vazio permaneceu. Quantas vezes você já chegou em casa exausto, sem ânimo para conversar com sua família, com a mente pesada, pensando que não teria forças para recomeçar no dia seguinte? Quantas vezes você sentiu vontade de desistir porque parecia que ninguém entendia o peso que você carregava? Eu quero te dizer algo, não é apenas você. Homens e mulheres de todas as idades enfrentam esse mesmo cansaço invisível, essa sensação de carregar o mundo nas costas. E é justamente para esses momentos que Deus liberou uma palavra de esperança. Isaías 40:31 declara que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Perceba que essa promessa não fala de ausência de luta, mas de uma renovação sobrenatural que nos capacita a continuar mesmo em meio às maiores tempestades. Imagine por um instante a imagem de uma águia. Diferente de outros pássaros, ela não luta contra a tempestade. Ela abre as suas asas e usa a força dos ventos contrários para subir ainda mais alto. Esse é o retrato da vida de quem confia em Deus. Enquanto outros se desgastam tentando lutar sozinhos, aqueles que esperam no Senhor encontram nele a capacidade de transformar a dificuldade em impulso. E é essa chave que vamos destravar juntos hoje. Não estou aqui apenas para te explicar um versículo, mas para caminhar com você em uma jornada de fé e vitória. Eu sei que o seu coração carrega marcas, dores e expectativas. Sei que há áreas da sua vida em que você deseja mudanças urgentes. E talvez você até se pergunte se a promessa de Deus ainda é real para você. Por isso, quero que você fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar não é apenas teoria, é uma revelação prática, capaz de reposicionar a sua fé e reacender a chama da esperança dentro de você. Se você está cansado, se sente que já tentou de tudo, se sente que sua fé está por um fio, este vídeo é para você. Ao longo dos próximos minutos, você vai perceber que Deus não te abandonou e que existe um caminho de renovação que começa agora. Prepare o seu coração, porque estamos prestes a entrar em uma mensagem que pode mudar a forma como você enfrenta cada desafio da sua vida. Para entendermos a profundidade de Isaías 40:31, precisamos voltar no tempo e imaginar o cenário em que essas palavras foram proclamadas.
O povo de Israel estava vivendo dias de exílio, de angústia e de incerteza. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, e aos olhos humanos, tudo indicava que sua história havia chegado ao fim. O templo estava destruído, a terra prometida parecia perdida, e a sensação dominante era de fracasso e abandono. Foi nesse ambiente de dor que o profeta Isaías, inspirado por Deus, trouxe uma mensagem de esperança e renovação. Isaías não falava apenas como um homem sábio, mas como porta-voz do Senhor, lembrando ao povo que mesmo em meio ao caos havia uma promessa inabalável. Ele dizia: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças." Imagine o peso dessas palavras para um povo cansado de chorar e de lutar em silêncio. Era como se Deus estivesse dizendo: "Eu ainda estou no controle. Eu não me esqueci de vocês." Há força nova para cada dia. Há asas de águia que vão levantar vocês novamente. Agora pense comigo. Quantas vezes no nosso presente não nos sentimos exatamente como aquele povo? Cercados por circunstâncias que parecem intransponíveis, esmagados por notícias ruins, pela pressão financeira, pela instabilidade dos relacionamentos ou pela saúde fragilizada. Talvez você também já tenha sentido que sua vida espiritual ficou apagada, que a fé se tornou apenas lembrança de dias melhores. Foi para situações assim que essa palavra foi registrada, para atravessar gerações e chegar até você hoje, lembrando que o mesmo Deus que levantou Israel é o Deus que pode renovar suas forças agora. O contexto do versículo nos mostra algo poderoso. Não é apenas uma promessa poética, mas uma resposta divina a um povo esgotado. E aqui está o ponto de conexão com a nossa realidade. Nós também vivemos em um mundo que nos desgasta em ritmo acelerado. Somos bombardeados por cobranças, expectativas, comparações e desafios que parecem maiores do que nós. Em meio a tudo isso, a palavra de Deus ecoa com a mesma intensidade que ecoou há séculos. Espere no Senhor, confie nele, porque é nele que você encontrará a força para continuar. Talvez você já tenha experimentado aquela sensação de estar no limite em uma fila de hospital, aguardando notícias sobre alguém que ama. Ou já tenha sentido o peso no peito ao ver uma conta vencer sem ter o dinheiro suficiente para pagar. Talvez tenha olhado para um relacionamento que parecia desmoronar e se perguntado se ainda valia a pena lutar. É nessas horas que a história de Israel se torna espelho para a nossa própria vida. Assim como eles, nós também precisamos ouvir a voz de Deus lembrando: ainda há esperança, ainda há um caminho de restauração, ainda há força para você continuar. O versículo de Isaías 40:31 ganha uma nova dimensão quando entendemos o cenário em que foi declarado. Não era uma promessa para tempos fáceis, mas para tempos de desespero. Não era uma poesia para ser lida em celebrações, mas um alívio para corações esmagados. Deus se revela justamente quando o ser humano já não tem mais forças para caminhar sozinho. E é aqui que essa palavra se conecta com a sua vida. Não importa quão pesada esteja a sua luta, não importa quão cansado você esteja, há uma promessa que continua viva. E veja que detalhe importante. Isaías não disse que as dificuldades acabariam imediatamente. Ele falou sobre renovação de forças, sobre a capacidade de seguir em frente, sobre a promessa de voar como águia, de correr sem se cansar e de caminhar sem se fatigar. Isso significa que Deus não ignora a realidade, mas nos dá a habilidade de atravessá-la com dignidade, esperança e fé. Essa é a diferença entre quem enfrenta a vida sozinho e quem confia no Senhor. Por isso, ao olharmos para o contexto bíblico, não podemos apenas pensar em um povo distante. Precisamos perceber que essa palavra foi preservada para você, que me ouve hoje.
O mesmo Deus que falou por meio de Isaías é o Deus que conhece o peso que você carrega agora. Ele sabe das noites sem dormir, das lágrimas escondidas, das batalhas internas que ninguém percebe. E é justamente nesse cenário que ele repete: espere em mim, confie em mim, porque eu vou renovar suas forças. Esse entendimento é fundamental para tudo o que vamos desenvolver daqui em diante. Porque quando você entende o contexto, percebe que a promessa não é isolada, mas parte de um Deus que sempre cuidou do seu povo, geração após geração. E agora, com esse pano de fundo claro, podemos avançar para compreender de forma ainda mais profunda a dor humana que esse versículo toca, a realidade que todos nós enfrentamos e que, sem Deus, seria impossível suportar: a dor humana. Todos nós carregamos marcas invisíveis. Às vezes, as pessoas ao nosso redor olham para nós e veem apenas o exterior. Um sorriso, uma rotina aparentemente normal, compromissos cumpridos. Mas por dentro, muitas vezes, o coração está cansado, pesado, quase sem forças para continuar. É o tipo de dor que não aparece em exames médicos, mas que rouba o sono, tira o apetite e esvazia a alegria. E é exatamente essa dor humana que Isaías 40:31 toca de forma tão profunda. Quem nunca experimentou aquele momento em que a mente não para de girar, como se fosse um moinho que insiste em rodar sem descanso? Ansiedade, medo do futuro, preocupação com os filhos, insegurança no trabalho, incerteza sobre o casamento ou sobre as finanças. Cada um desses fatores se soma como pedras colocadas em uma mochila, até que a caminhada se torna insuportável. E quando a alma chega nesse ponto, até as tarefas mais simples parecem impossíveis. Talvez você conheça de perto a sensação de acordar e não ter vontade de sair da cama, porque o peso do dia já parece maior do que a sua disposição. Talvez você já tenha vivido aquele silêncio angustiante, quando você espera uma resposta de Deus e só encontra o eco das suas próprias orações. Ou talvez a sua dor venha da comparação. Ver outras pessoas prosperando enquanto você se sente estagnado, invisível, esquecido. Tudo isso vai minando pouco a pouco as forças internas, até que parece que não há mais nada a oferecer. Uma mãe, por exemplo, pode se ver exausta após um dia inteiro cuidando dos filhos, trabalhando, resolvendo problemas da casa e ainda tentando sorrir. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, o coração está aflito, cheio de perguntas. Será que estou fazendo o suficiente? Será que vou conseguir sustentar a minha família? Será que alguém percebe o quanto eu estou cansada? Esse é o retrato da dor silenciosa que muitos carregam. Um trabalhador pode voltar para casa com o corpo moído, mas com a mente ainda mais desgastada. Passa horas no trânsito, lida com pressões de chefes e prazos que parecem nunca terminar. E quando finalmente chega ao lar, não consegue dar atenção à família porque está mentalmente esgotado. É nesse momento que a sensação de vazio cresce e a alma clama por renovação. Há também aqueles que lutam com doenças que drenam a energia dia após dia. Não é só o corpo que sente, mas também o coração. O tratamento prolongado, a falta de perspectiva imediata de cura, a espera interminável por resultados, tudo isso se torna um peso insuportável. E nessa realidade, a fé é constantemente testada, porque a mente insiste em dizer que não há saída. O mais impressionante é que essa dor não escolhe idade, classe social ou religião. Jovens, adultos e idosos, ricos ou pobres, todos podem ser atingidos por esse cansaço da alma. O medo de falhar, a ansiedade diante do futuro, a frustração de não ver resultados, tudo isso forma uma sombra que muitas vezes apaga a luz da esperança. E o que acontece quando alguém tenta viver assim por muito tempo? A vida perde cor, a oração se torna um esforço pesado,
O culto, a leitura bíblica, os relacionamentos, tudo parece distante, como se fosse vivido no automático. E nesse cenário surgem pensamentos perigosos: desistir, se isolar, abandonar sonhos. É a consequência natural de um coração que não encontra onde renovar suas forças. Isaías descreve exatamente essa condição humana quando aponta para a necessidade de esperar no Senhor. Porque ele sabia, assim como você sabe, que por mais que o corpo e a mente tentem resistir, chega uma hora em que os recursos humanos se esgotam. E é nessa hora que a dor se torna ainda mais evidente. A dor de se sentir sozinho, a dor de achar que ninguém entende, a dor de carregar fardos invisíveis que o mundo não enxerga. Mas eu quero que você entenda algo importante. Reconhecer essa dor não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é o primeiro passo para a renovação. Porque quando você admite diante de Deus que não tem mais forças, você abre espaço para que Ele venha com a sua promessa e faça aquilo que só Ele pode fazer. E é justamente nesse ponto que começamos a entender a jornada da busca por respostas, que tantas vezes nos leva a caminhos tortuosos antes de encontrarmos a verdadeira fonte de renovação. A busca por respostas. Quando a dor se prolonga e o coração parece não encontrar saída, é natural que o ser humano comece uma jornada de busca por respostas. Todos nós, em algum momento da vida, já tentamos compreender o porquê das coisas, ou encontrar atalhos que aliviassem o peso que carregamos. É como se estivéssemos em um labirinto escuro, tateando pelas paredes, tentando achar uma fresta de luz. E muitas vezes, nessa caminhada, buscamos soluções em lugares que não podem nos dar o que precisamos. Talvez você já tenha procurado conselhos em pessoas próximas, esperando que elas tivessem a palavra exata para aliviar a sua dor. E embora alguns conselhos sejam bem intencionados, a verdade é que nenhum ser humano tem o poder de suprir o vazio da alma. Outras vezes, buscamos na distração um alívio temporário. Mergulhamos em redes sociais, séries intermináveis, compras impulsivas, festas ou até mesmo em vícios, acreditando que isso poderia preencher o cansaço interior. Mas depois de alguns minutos de alívio, o peso volta ainda maior. Há também aqueles que recorrem a fórmulas rápidas, a frases motivacionais que prometem energia instantânea. E por um momento até parece que funcionam, como uma dose de café forte que desperta por algumas horas. Mas logo a exaustão retorna, porque a alma não se renova com atalhos. Ela precisa de algo muito mais profundo, algo que vá além do visível. E existe ainda a fase mais dolorosa dessa busca, quando parece que até Deus está em silêncio. Talvez você já tenha feito orações sinceras, chorado sozinho em seu quarto, e a única resposta que ouviu foi o silêncio. Essa sensação de não ser ouvido pode se tornar um fardo ainda maior do que os problemas em si. É nesse ponto que muitos começam a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não mereço a atenção dele? Será que a minha fé não é suficiente? Essas perguntas são como flechas que ferem a alma, aumentando ainda mais o desânimo. E quanto mais tentamos encontrar respostas pelas nossas próprias forças, mais percebemos que não temos controle sobre tudo. Podemos planejar, organizar, lutar, mas sempre chega uma circunstância que foge do nosso alcance. Um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, uma traição, uma porta fechada. E diante dessas situações, a mente tenta compreender, mas o coração se perde em meio às dúvidas. Eu quero que você reflita. Quantas vezes você já se viu correndo em círculos, buscando saída em todos os lugares, menos na fonte verdadeira? Quantas vezes você já pensou em desistir porque não encontrou a resposta que esperava? Essa é a jornada da dor humana. Buscar em todos os cantos, esgotar recursos, até perceber que nenhuma resposta duradoura está fora da presença de Deus.
Mas é justamente nessa tensão que o Espírito Santo começa a preparar o coração para receber a revelação. Porque a busca, mesmo com seus atalhos, nos leva a uma constatação inevitável. Só em Deus há força que não se esgota. Só nele há respostas que permanecem. O problema é que nem sempre percebemos isso de imediato. E por isso, a expectativa cresce. E é aqui que quero que você permaneça comigo. Porque o versículo que estamos explorando não é apenas uma resposta vaga. Ele é a chave para romper esse ciclo de frustração. Ele mostra que existe uma promessa capaz de reverter o cansaço, transformar o desânimo em esperança e trazer força onde só havia fraqueza. E essa promessa vai se tornar clara no ponto de virada da nossa mensagem. Talvez, neste momento, você esteja exatamente nesse lugar, buscando, questionando, tentando se agarrar a algo que te sustente. Se esse é o seu caso, entenda que você está na beira de uma revelação. Porque é quando todas as portas parecem fechadas, que a porta de Deus se abre de forma mais nítida. E é isso que veremos a seguir. Quando finalmente nos encontrarmos com a promessa de Isaías 40:31 em toda a sua força e profundidade. O ponto de virada. É nesse exato momento da jornada, quando o coração já não encontra respostas nos atalhos humanos, que a palavra de Deus se ergue como luz no meio da escuridão. Isaías 40:31 declara com uma força atemporal: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa não é apenas uma frase bonita para ser lembrada em momentos de culto, é um decreto de vida. É o sopro divino que atravessa os séculos e chega até você, no meio da sua luta, como se Deus estivesse dizendo ao seu coração: eu sei que você está cansado, mas em mim há uma fonte que nunca se esgota. Veja como a promessa se revela em camadas. A primeira é clara: aqueles que esperam, ou seja, confiam e descansam em Deus, têm suas forças renovadas. Não é um esforço humano, não é resultado de técnicas, não é força de vontade apenas. É uma renovação que vem do alto, invisível, mas real. É como se o próprio Deus soplasse ânimo novo dentro de você. Quantas vezes você já se levantou de manhã sem saber de onde veio a coragem para enfrentar o dia? Essa é a renovação que só Ele pode dar. A segunda camada da promessa fala sobre subir como águia. A águia não luta contra a tempestade. Ela abre as asas e usa a força do vento para alcançar maiores alturas. O que para outros seria destruição, para a águia é oportunidade de ascensão. Deus está dizendo que se você confiar nele, até os ventos contrários se tornarão impulso para te levar mais alto. Os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de te esmagar, porque você aprende a olhar de cima com a perspectiva de quem sabe que Deus está no controle. Depois Isaías declara: correrão e não se cansarão. Essa é a promessa da resistência sobrenatural. No mundo natural, quanto mais corremos, mais cansados ficamos. Mas quando confiamos no Senhor, Ele nos dá capacidade de continuar mesmo quando já não há forças humanas. É a mãe que encontra ânimo para cuidar dos filhos, mesmo em meio às lágrimas. É o trabalhador que suporta a pressão sem desmoronar. É o jovem que enfrenta tentações e escolhe permanecer firme. É a força que não tem explicação lógica, mas que testemunha a presença de Deus na vida. E, por fim, caminharão e não se fatigarão. Essa talvez seja a parte mais profunda, porque nem sempre viveremos momentos de corrida ou de voo alto como a águia. Haverá dias comuns, rotinas simples, passos aparentemente pequenos. E é exatamente nesses dias que Deus promete sustentar, para que você não se fatigue no ordinário da vida. Ele garante não apenas vitórias extraordinárias, mas constância no dia a dia. Isso é vitória também. Atravessar cada dia com firmeza, sem perder a fé, sem desanimar.
Perceba como essa promessa é completa. Ela não fala apenas de momentos grandiosos, mas cobre todas as fases da vida: voar, correr e caminhar. Ou seja, em qualquer estação, em qualquer intensidade, Deus promete renovar suas forças. Isso muda tudo, porque significa que não importa se você está enfrentando um vendaval ou apenas atravessando a monotonia, há graça suficiente para cada momento. Essa é a chave que transforma. O ponto de virada não está em tentar encontrar explicações para tudo, mas em confiar. A vitória não está em acumular mais estratégias humanas, mas em descansar no Deus que sustenta todas as coisas. É como se ele dissesse: pare de lutar sozinho, eu estou aqui para renovar o que você perdeu. E é aqui que a mensagem se torna pessoal. Talvez você tenha entrado neste vídeo carregando um fardo que parecia impossível de suportar. Talvez você tenha chorado em silêncio, acreditando que ninguém percebe o quanto está difícil. Mas hoje, Deus te lembra: a força nova disponível. Não importa o tamanho da sua dor, a promessa é clara. Quem confia no Senhor, renova as forças. Esse é o momento em que a narrativa muda. A partir daqui, tudo o que parecia fim se transforma em começo, porque quando a palavra de Deus entra em cena, a fraqueza dá lugar à força, o medo dá lugar à coragem e o cansaço dá lugar a uma esperança que não se explica, mas que se vive. Quando lemos Isaías 40:31, percebemos que ele não está sozinho na Bíblia. A mesma verdade de renovação, força e sustento aparece em diversas passagens, como se Deus tivesse espalhado lembretes ao longo de toda a sua palavra para que não houvesse dúvida. Ele é a fonte inesgotável da nossa força. É como se, em cada geração, o Senhor repetisse com firmeza: eu sou quem te sustenta. Eu sou quem renova a tua energia quando você pensa que acabou. Veja, por exemplo, o Salmo 91, tão conhecido por falar da proteção divina. Nele encontramos a promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Descanso. Essa é a palavra-chave que conversa com Isaías 40:31. Porque confiar em Deus não é apenas esperar de forma passiva, mas é se abrigar nele, descansar nele, sabendo que no meio da tempestade há um lugar de renovação. O salmista, assim como Isaías, nos aponta para uma fé que não se desgasta diante das circunstâncias. No Salmo 23, Davi declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repare como essa frase simples carrega uma força imensa. Davi não diz que não enfrentará vales ou sombras, mas que nada lhe faltará, porque a presença do pastor é suficiente. Essa confiança transforma completamente a experiência da dor. É o mesmo princípio de Isaías. Não é a ausência de luta que garante a vitória, mas a certeza de que no Senhor sempre há renovação. E se olharmos para Provérbios 3:5-6, encontramos outra confirmação. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está a mesma base de Isaías 40:31. Confiar. Confiar não parcialmente, mas de todo o coração. E confiar traz consequência prática, caminhos endireitados, renovação de forças, clareza em meio à confusão. É como se cada texto da Bíblia fosse um fio que, quando entrelaçado, forma um manto de segurança para a alma cansada. Até mesmo nas palavras de Jesus encontramos eco dessa promessa. Em Mateus 11:28, ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa declaração é como um abraço do próprio Cristo para quem está exausto. Ele não ignora a fadiga, mas oferece descanso. O que Isaías disse no Antigo Testamento, Jesus confirma no Novo. Há alívio para quem confia, há força para quem se aproxima. E nas cartas de Paulo encontramos outro reforço. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo escreve: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja como essa verdade se conecta diretamente ao que Isaías já havia declarado. Não é na força humana que encontramos renovação, mas no poder de Deus que se manifesta justamente quando admitimos nossa limitação. É a fraqueza entregue a Ele que se torna palco para a manifestação da sua glória. Perceba a unidade. Isaías fala de renovação de forças, Davi fala de descanso e cuidado do pastor, Salomão fala de confiança que endireita os caminhos, Jesus fala de alívio para os cansados, Paulo fala da graça que sustenta na fraqueza. Tudo aponta para o mesmo Deus, o mesmo coração de pai que não abandona seus filhos quando estão à beira do colapso. Isso nos mostra que a promessa de Isaías não é isolada, mas parte de um fio condutor que percorre toda a Escritura. É como se Deus soubesse que em cada geração, homens e mulheres enfrentariam o mesmo cansaço, a mesma ansiedade, o mesmo medo, e por isso deixou um mapa de palavras vivas para que nunca esquecêssemos. Nele está a nossa força. E aqui está o ponto prático. Se tantas passagens confirmam a mesma verdade, significa que podemos confiar sem hesitar. Se Davi experimentou, se Paulo testemunhou, se Jesus declarou, então essa promessa também se aplica a você. O mesmo Deus que renovou forças no passado, continua renovando hoje. Ele não mudou, não se cansou, não esqueceu. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Por isso, quando você se sentir no limite, lembre-se, não é uma palavra isolada que te sustenta, mas uma rede inteira de promessas que se entrelaçam para segurar sua fé. E é essa rede que te convida a dar o próximo passo, agora de forma prática, trazendo essa promessa para dentro do seu cotidiano, na sua família, no seu trabalho, na sua vida diária. Se a promessa de Isaías 40:31 fosse apenas poesia, seria bonito de ouvir, mas não mudaria nada no cotidiano. Mas o poder desse texto está justamente em ser prático, aplicável, real. Ele não fala de uma fé distante, mas de uma confiança que sustenta desde a rotina mais simples até as batalhas mais intensas. E é aqui que precisamos trazer essa revelação para dentro da vida de todos os dias. Pense na mãe que acorda cedo, prepara os filhos para a escola, corre para o trabalho, enfrenta trânsito, resolve contas, chega em casa e ainda precisa ter disposição para ouvir e amar. Humanamente, é impossível sustentar esse ritmo por muito tempo sem se esgotar. Mas essa mulher, quando aprende a entregar seu cansaço ao Senhor em pequenas orações, descobre uma força que vai além dela. Às vezes, no meio do dia, entre uma tarefa e outra, ela respira fundo e diz: Senhor, renova minhas forças. É nesse simples ato que a promessa se cumpre. Não é que os problemas desaparecem, mas a disposição se renova. Ela encontra paz em meio ao caos. Agora imagine um trabalhador que vive sob pressão constante, prazos, metas, cobranças. Ele volta para casa com a mente cansada, com a sensação de que nunca é suficiente. Mas quando ele confia em Deus, passa a enxergar o trabalho não apenas como peso, mas como oportunidade de servir e testemunhar. Ele aprende a colocar cada meta diante do Senhor, pedindo sabedoria e força a cada manhã. E de repente, algo muda. O que antes era motivo de ansiedade se torna exercício de fé. Ele corre sem se cansar, porque a energia não vem apenas dele, mas de Deus que sustenta. Pense também naquele jovem que luta contra a insegurança, tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele olha para as redes sociais e se compara, sente-se menor, desanimado. Mas quando decide confiar em Deus, começa a enxergar sua identidade não no que os outros dizem, mas no que a palavra afirma. E essa mudança de perspectiva traz força nova. Ele passa a caminhar firme, sem se fatigar, porque sabe que não precisa provar nada para ninguém, apenas permanecer no propósito que Deus já preparou.
Essas pequenas histórias mostram como Isaías 40:31 se traduz em passos simples. Não é sobre fazer algo grandioso todos os dias, mas sobre desenvolver hábitos que conectam seu coração à fonte de renovação. Uma oração curta no meio do dia. Um versículo memorizado que você repete quando o medo tenta dominar. Um momento de silêncio para respirar fundo e reconhecer a presença de Deus. São atitudes que parecem pequenas, mas que, repetidas com fé, se tornam asas de águia que te levantam acima das tempestades. E veja como isso muda tudo. Na família, a promessa se manifesta em paciência renovada para lidar com conflitos. No trabalho, em sabedoria para enfrentar desafios sem se perder em ansiedade. Nas finanças, em paz que acalma mesmo quando os números ainda não fecham. Na saúde, em esperança que sustenta mesmo durante o tratamento. Na vida emocional, em coragem para não se entregar à comparação ou ao desânimo. A verdade é que cada área da vida pode ser tocada por essa promessa. Não existe compartimento onde Deus não possa agir. O que Ele pede é confiança. E confiança se pratica todos os dias, nas pequenas escolhas. É quando você decide não se desesperar diante da notícia ruim, mas respirar e declarar: eu confio no Senhor. É quando você escolhe não se afogar na comparação, mas lembrar: as minhas forças são renovadas nele. É quando você decide transformar cada passo em um ato de fé. E é nesse ponto que entendemos: a promessa não é apenas para dias de culto ou momentos espirituais intensos. Ela é para o cotidiano, para o prato que você precisa colocar na mesa, para a conta que você não sabe como pagar, para a conversa difícil que você precisa ter com alguém que ama, para a noite em que o sono não vem. Deus está presente em cada detalhe, pronto para renovar suas forças em todas as situações. Por isso, eu quero te desafiar a começar a aplicar essa promessa hoje. Experimente fazer uma oração curta no meio da rotina, entregando o peso que você sente. Anote Isaías 40:31 em um papel e deixe em um lugar visível da sua casa. Repita esse versículo quando sentir que as forças estão acabando. Pequenos gestos feitos com fé trazem grandes transformações. Porque a renovação que Deus promete não é abstrata, é concreta, é real, é diária. E é justamente quando entendemos isso que o nosso coração se prepara para viver o momento mais profundo desta mensagem. O ápice da revelação profética, quando essa promessa se torna não apenas palavra, mas experiência viva no Espírito. Há momentos em que a palavra deixa de ser apenas letra escrita e se torna fogo vivo queimando dentro do coração. Isaías 40:31 não é apenas uma lembrança bonita para dias tranquilos, é uma revelação para tempos de crise. É o sopro de Deus dizendo a você agora: eu renovo as tuas forças. E quando essa revelação entra, ela muda tudo. É como se o cansaço que te acompanhava há semanas perdesse peso de uma vez, porque você entende que não está sozinho. Escute bem, Deus está levantando você como águia. Essa não é uma metáfora distante, é uma visão espiritual real. Águia não se esconde da tempestade, ela sobe acima das nuvens. A águia não se intimida com o vento, ela usa o vento contrário para alcançar lugares mais altos. O Senhor está dizendo hoje: os ventos que tentaram te derrubar serão os mesmos que vão te impulsionar para o meu propósito. O que parecia fim será recomeço. O que parecia derrota será plataforma para a vitória. Talvez você tenha corrido até aqui com suas próprias forças e se cansou. Talvez você tenha caminhado por tanto tempo que achou que não suportaria mais um passo, mas o Espírito Santo libera agora sobre você uma unção de resistência. É a capacidade de continuar mesmo quando a mente diz: acabou. É a força invisível que veste os ombros cansados e levanta a cabeça abatida.
É o poder que não vem da carne, mas da presença de Deus. Veja como a promessa se manifesta: correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Isso significa que você não vai apenas sobreviver, mas vai avançar. Você não vai apenas suportar, mas vai conquistar. A renovação que Deus traz não é apenas emocional, é espiritual, é prática, é profética. Ele está dizendo: eu estou contigo e em mim há força suficiente para cada batalha. Agora é hora de declarar com fé. Se até aqui você ouviu a palavra como quem busca esperança, agora é o momento de receber como quem toma posse. Feche os olhos do coração e enxergue a cena. Você, subindo como águia, vendo de cima os problemas que antes pareciam gigantes. Você, correndo sem se cansar, atravessando fases que antes te paralisavam. Você, caminhando firme, com passos seguros, porque não é mais a sua força que te sustenta, mas a força do Senhor. Deus está dizendo: eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Essa não é uma promessa distante, é a voz dele para você hoje. Os ventos contrários, as lágrimas derramadas, os dias de silêncio, nada disso será em vão. Tudo está sendo usado para te preparar para voar mais alto. Sinta a intensidade dessa revelação. Não é apenas sobre resistir, é sobre viver em outro nível. É sobre experimentar a paz que excede todo o entendimento. É sobre carregar dentro de si uma convicção inabalável de que o Senhor está presente. Hoje você recebe força nova. Hoje você é reposicionado. Hoje sua vida espiritual é reacendida. Esse é o ápice da promessa. O ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. O ponto em que você pode dizer: eu estava cansado, mas agora estou renovado. Eu estava abatido, mas agora estou de pé. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, e hoje ela foi enviada para renovar você. E é nesse espírito de revelação que vamos avançar para enxergar a transformação esperada, o resultado prático e visível que essa promessa traz para quem a recebe com fé. Quando a promessa de Isaías 40:31 se torna realidade no coração, a vida não continua a mesma. Existe uma transformação que pode ser percebida, não apenas sentida em segredo, mas visível nas atitudes, no semblante, nas escolhas do dia a dia. É como se uma nova energia começasse a guiar cada passo. Uma força que não vem de dentro do ser humano, mas do alto, e que muda a maneira como enfrentamos tudo ao redor. Antes da renovação, o cansaço dominava. A pessoa acordava já exausta, sem ânimo para enfrentar o dia. As palavras de desânimo eram constantes e a esperança parecia uma chama fraca prestes a se apagar. Mas depois que a promessa se manifesta, o olhar se transforma. Há brilho nos olhos mesmo em meio à luta. Há firmeza nas palavras mesmo diante da incerteza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a convicção de que Deus está presente se torna maior do que qualquer obstáculo. Imagine um pai de família que antes vivia angustiado, sem saber como resolver suas finanças, perdendo noites de sono, carregando a culpa de achar que não estava sendo suficiente. Quando essa palavra entra, ele passa a descansar em Deus. Ele continua trabalhando, buscando soluções, mas já não carrega o peso sozinho. Ele aprende a declarar: o Senhor é a minha força. E essa mudança interior começa a refletir nas atitudes externas. Ele se torna mais sereno, mais focado, mais paciente. A casa sente a diferença. Pense também em alguém que lutava contra a ansiedade, preso em pensamentos de medo sobre o futuro. A mente girava sem parar. O coração acelerava diante de qualquer sinal de incerteza. Mas quando essa pessoa confia no Senhor e recebe força renovada, experimenta paz que excede o entendimento. Os pensamentos não desaparecem de uma vez, mas perdem poder.
O coração aprende a descansar e as pessoas ao redor percebem: há algo diferente, há um equilíbrio novo, uma esperança que contagia. A transformação esperada também se manifesta na constância. Quem antes desistia facilmente, agora persevera. Quem antes se rendia à primeira dificuldade, agora permanece firme. A pessoa descobre que caminhar sem se fatigar é tão milagroso quanto correr sem se cansar. Porque o verdadeiro poder de Deus não se revela apenas nos grandes momentos, mas também na capacidade de atravessar cada dia com fé, mesmo quando nada espetacular acontece. Essa mudança também alcança as emoções. O coração, antes dominado pela tristeza, começa a experimentar alegria genuína. Não uma alegria dependente de circunstâncias, mas uma alegria que nasce da certeza de que Deus está presente. E isso muda completamente a forma de viver. A tristeza ainda pode bater à porta, mas não reina mais. A preocupação pode tentar voltar, mas não domina mais. O medo ainda pode aparecer, mas já não paralisa. É como se Deus escrevesse um novo capítulo na história da pessoa. O que antes era marcado por desistência passa a ser marcado por perseverança. O que antes era marcado por solidão passa a ser marcado por companhia divina. O que antes era desespero passa a ser esperança. Esse é o antes e depois que a promessa de Isaías 40:31 produz. Uma vida que não depende mais da própria força, mas que caminha sustentada pela força do Senhor. E talvez, enquanto eu falo, você esteja imaginando a sua própria história. Talvez você se veja no antes, cansado, exausto, sentindo que não tem mais forças. Mas eu quero que você visualize agora o depois. Veja-se renovado, de pé, com coragem para continuar. Veja-se descansando em Deus, confiando nele, experimentando a paz que não pode ser explicada. Esse é o futuro que Deus já está liberando sobre a sua vida hoje. Essa transformação não é fantasia, não é discurso religioso vazio. Ela é real, porque é sustentada pela palavra viva de Deus. E quando ele diz que renova as forças de quem confia, é porque essa promessa está disponível agora. O que falta é apenas uma decisão: confiar. E quando essa decisão é tomada, a vida muda. O coração se fortalece, a mente encontra descanso e o espírito se enche de esperança. E é nessa atmosfera de transformação que nos preparamos para concluir esta mensagem em oração, selando a promessa em nosso coração e declarando juntos que confiamos no Senhor, que renova as nossas forças. Nós percorremos juntos uma jornada profunda em Isaías 40:31. Começamos reconhecendo a dor, o cansaço, a sensação de que as forças se esgotam. Passamos pelo contexto bíblico. Vimos como essa promessa nasceu em meio ao desespero de um povo que parecia sem saída. Entramos na realidade da dor humana. Entendemos a busca por respostas e chegamos ao ponto de virada, quando a voz de Deus rompeu o silêncio dizendo: quem confia em mim, renova as forças. Depois confirmamos essa verdade em outras passagens. Vimos como ela se aplica ao cotidiano. Sentimos o ápice da revelação profética e enxergamos a transformação que ela produz. Agora é hora de selar essa palavra com uma decisão prática: confiar. Se há algo que você precisa guardar hoje, é que não importa a intensidade da luta, a promessa continua firme. Deus não mudou. Ele não se cansa, não se fatiga, e ele compartilha a sua força com os que confiam nele. Isso significa que você não precisa carregar os fardos sozinho. O peso que parecia esmagador pode ser entregue agora mesmo nas mãos daquele que tem poder para sustentar você. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece instável. Talvez as notícias ao seu redor tenham tentado roubar a sua paz. Talvez você esteja olhando para o futuro e vendo apenas incerteza. Mas hoje, neste instante, você pode declarar: eu confio no Senhor. Essa simples decisão muda tudo.
Porque quando você confia, o céu se abre, a esperança renasce e o Espírito Santo derrama força nova sobre a sua vida. Por isso, eu quero orar com você agora. Não apenas orar por você, mas orar junto com você. Quero que essa oração seja uma declaração de fé, uma entrega real. Se puder, feche os olhos, abra o coração e repita comigo: Senhor, eu entrego agora as minhas lutas diante de Ti. Eu reconheço que sozinho não consigo, mas confio que o Senhor é a minha força. Renova hoje o meu coração, restaura as minhas forças, levanta a minha fé. Eu escolho esperar em Ti, porque sei que o Senhor nunca falha. Enquanto oro, eu declaro: eu confio. E escrevo isso agora nos comentários como um ato público de fé. Senhor, fortalece a minha caminhada, guia os meus passos e me ajuda a viver cada dia sustentado pela Tua promessa. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é um marco. É o momento em que você não apenas ouviu a palavra, mas respondeu a ela. E eu quero que você registre isso. Se você orou comigo, escreva nos comentários: eu confio. Esse simples gesto é um testemunho, uma forma de dizer ao mundo e a si mesmo que você escolheu confiar. E eu quero te fazer um convite. Não deixe essa mensagem parar em você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de força, porque todos nós conhecemos alguém que está cansado, precisando de esperança. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as próximas mensagens, porque eu tenho certeza de que Deus ainda vai falar muito ao seu coração através da sua palavra. A jornada não termina aqui. Ela continua a cada novo dia em que você acorda e decide confiar novamente. E eu quero caminhar com você nessa jornada, trazendo palavras que fortaleçam sua fé, que renovem sua esperança e que reacendam sua coragem. Lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que sustentou Israel, que fortaleceu Davi, que renovou Paulo, é o Deus que está com você agora. E a promessa permanece viva. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Hoje você recebeu essa palavra e ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir frutos na sua vida. Então declare, viva, compartilhe. E nunca se esqueça, ainda que os ventos soprem contra, você tem asas de águia para subir mais alto. Ainda que a corrida seja longa, há resistência sobrenatural. Ainda que a caminhada seja lenta, você não vai se fatigar, porque a sua força não vem de você, vem do Senhor.